Você está começando a desenvolver habilidades extras físicas e extras sensoriais. E quanto mais rápido você entender isso, mais fácil fica a sua jornada no sentido de entender as sinalizações de qual melhor caminho seguir para a sua ascensão, para o seu despertar da consciência. Então, para as pessoas que já estão nesse processo do despertar da consciência, que começou já a se questionar quem eu sou, o que estou fazendo aqui, lembrando que essas perguntas são de extrema importância para que o processo se inicie, porque são novas conexões neurológicas que você está fazendo quando você começa a se questionar para sair da bolha. Então, neste vídeo, eu vou estar, de uma certa forma, dando uma meia continuidade ao primeiro vídeo onde eu contei parte da minha história, que foi quando eu comecei a ouvir uma voz. Eu estou sendo guiada a contar como que a minha terceira gravidez aconteceu, para que vocês entendam também da onde saiu a minha metodologia, da onde saem todas essas informações que eu recebo e como eu aprendi a me conectar com a minha intuição, com essa voz que está sempre me guiando de momento a momento. Então, o que aconteceu foi que depois que eu comecei o meu processo do despertar, depois que esse guia espiritual começou a falar comigo através do meu lado esquerdo do cérebro, ele começou a me guiar, como eu já contei, a ler livros e a passar por um processo de autocura. Ele sempre se apresentou para mim, inicialmente, como algo fora de mim. Como a minha percepção da realidade ainda era muito limitada naquele momento, ele se apresentava fora de mim, mas hoje eu entendo que ele era simplesmente um fractal do meu eu superior, um reflexo, um padrão da minha consciência se comunicando comigo para que eu expandisse a minha mente e começasse a perceber a realidade de uma forma diferente. Então, sempre eu tenho falado para vocês, não há nada fora de nós. E quanto mais rápido a gente entender isso, também mais empoderado nós conseguimos ser e estar nessa jornada. Certamente, se você ainda experiencia a terceira dimensão, talvez você ainda tenha uma necessidade de acreditar em algo externo. Mas entenda que tudo o que você acredita do lado externo é uma parte sua para ser integrada. Então, esse guia, depois de me guiar no processo de autocura, depois de eu já ter limpado meus traumas e as crenças, essa voz, que antes era do lado de fora, começou a ser do lado de dentro. E essa voz falava diretamente comigo, e essa voz me deu a sugestão, um pensamento de engravidar de novo. Eu não tinha a vontade de engravidar, eu não tinha a necessidade de ter um terceiro filho, já estando muito ocupada com duas crianças pequenas. Mas essa voz, novamente, ela foi tão intensa, tão pura, tão clara, tão gentil. E como eu tinha perguntado, como eu posso ser a minha mais elevada versão? Essa voz começou a me dar sugestões para que eu assumisse a minha mais elevada versão, ainda nessa fisicalidade. Então, talvez ter um filho fosse parte dessa minha mais elevada versão, como hoje eu sei que é. Meu filho hoje está fazendo 3 anos. E essa voz, à medida que ela me orientou para isso, eu ainda não acreditava muito nessa voz. Eu ainda estava em dúvida do que eu ouvia, porque a minha mente, o meu ego, que ainda estava programado, relutava a entender essa voz. Então, eu perguntei para essa voz: se é mesmo para eu ter um outro filho, se é para um bem maior, me guie, me dê sinais. E naquela noite eu tive um sonho muito claro. Quando eu acordei, eu tinha um casal de golfinhos me entregando um golfinho bebê na minha mão. E esse casal de golfinhos saía. E o bebê golfinho estava nos meus braços a hora que eu acordei. E na mesma hora veio a mensagem: tenha outro filho. Você vai engravidar em maio desse ano. E eu não tinha a menor ideia. Eu nunca fiz tabelinha, nunca planejei minhas gestações. Na verdade, não fiz isso também. Conversei com meu marido, não tentamos, não ficamos tentando, mas eu sei o dia que ele foi concebido, porque eu senti em todo o meu ser a vibração. E 2 semanas depois, eu fiz o exame de gravidez e o exame deu positivo e eu já sabia que ele ia dar positivo. Eu tinha dentro de mim que ele ia dar positivo. E é certamente eu falando isso para vocês, vocês vão falar para mim assim: "Ah, mas isso, você falando isso pode ser só uma história". Mas aí não para por aí, porque à medida que eu
estava grávida, e como eu já contei nos exemplos de manifestação, eu fui para o Brasil e essa voz interna falava para mim: o seu filho vai nascer no Brasil, leve roupa para ele. E eu não quis levar, porque eu ainda estava aprendendo essa cocriação, como que funcionava, entender os sinais que eu ainda não entendia, mas queria acreditar. E eu não quis ouvir essa voz, e meu filho acabou nascendo no Brasil, como eu conto lá. Vou deixar até esse vídeo no final aqui, se você ainda não assistiu. E essa mesma voz, à medida que eu passei pelo sistema de saúde do Brasil, essa voz falava para mim não dar as vacinas no meu filho. Só que o meu marido queria dar. E eu falei: se essa voz é verdadeira, se essa minha intuição faz sentido, me mostre o caminho. E naquela semana, o meu marido foi guiado a assistir um vídeo de 9 horas, onde uma americana relatava de ter os filhos já adolescentes e de não ter dado nada para eles, porque ela se informou e ela foi ver que os efeitos colaterais eram absurdos nas bulas e que os filhos dela eram mais saudáveis do que os primos que tomaram todas as vacinas. E não estou aqui te induzindo a nada, eu estou aqui apresentando a minha história, como também para as pessoas que já assistiram o meu vídeo, que está em plataforma fechada, que chama Despertando do Sistema. Eu vou mais a fundo sobre isso, porque eu não posso estar falando sobre isso em plataforma pública. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. E foi a partir desse vídeo que o meu marido falou: nós não vamos dar nada. E o meu filho hoje tem 3 anos, ele não tomou nada. Ele é uma criança extremamente saudável, ele praticamente não fica doente. E o meu intuito de eu estar apresentando para vocês essa minha história é que a nossa mente programada pelo sistema da matriz da terceira dimensão, que faz parte do jogo, como eu já venho compartilhando com vocês, ela é programada a não ouvir essas vozes, chamando você de guia, de mestres ou o que vocês querem chamar. Nós temos um time de guias, de ajudantes, que são fractais da nossa mônada e que estão disponíveis para nos ajudar a facilitar a nossa jornada terrena, a nos guiar para o melhor caminho, desde que nós estejamos abertos para isso. E desde também que você aprenda a elevar a sua frequência e acalmar a sua mente para você conseguir ouvir essa sinalização. Se a gente não acalmar a mente, a gente não consegue ouvir os sinais, porque a mente ela é extremamente barulhenta. A mente é um mercado de peixe, ela bombardeia a gente de pensamentos, de questionamentos, de dúvidas, de julgamento, de insegurança, de medo, porque esse é o programa da 3D, certo? Então, hoje eu sou quem eu sou e hoje eu estou vivendo a minha mais elevada versão, conectada totalmente ao meu eu superior, porque eu ouvi essa voz. Eu integrei as minhas sombras. E cada vez que eu integrava as minhas sombras e mergulhava dentro de mim, e honrava a minha história, e honrava o meu corpo como ainda honro, mais nítida essa voz se torna, mais forte ela se torna. Essa reconexão se torna algo inexplicável para a mente humana entender. E muitas vezes os caminhos que você pode estar sendo guiado a tomar não seja lógico para a mente racional. Mas acredite que se você confiar no desconhecido, você vai ser levado a lugares que a sua mente jamais poderia imaginar. E aqui eu deixo mais um outro exemplo, onde quando essa voz me falou que a minha crise de pânico, a minha ansiedade e os meus questionamentos sobre o meu trabalho do hospital não era um problema comigo, mas um problema com o sistema. Eu fui progressivamente sendo guiada a deixar o meu trabalho no hospital. Eu deixei o meu trabalho fisicamente, mas eu ainda continuei com o meu contrato no hospital. E eu demorei para conseguir energeticamente me desvincular desse trabalho, porque eu tinha apego, porque eu achava que o meu valor como ser humano era trabalhar absurdamente, porque foi ensinado para gente que o trabalho dignifica o homem, quando na verdade não é o trabalho, é o serviço. E depois que eu me desvinculei do hospital, coisas fascinantes começaram a acontecer quando eu me entreguei ao desconhecido. Eu estava aqui em Toronto em um retiro espiritual. Nessa época eu estava sem trabalho
E eu estava contando a minha jornada de autocura e como eu fui guiada por esse guia e como as coisas aconteceram na minha vida. E uma pessoa que estava nesse retiro pediu para eu ser mentora dela. Ela falou: Você pode ser a minha mentora e me guiar, já que eu não consigo ouvir a voz de ninguém me guiando? E eu, mesmo com medo, eu mesmo ressabiada, eu senti um chamado. Falei: Isso é um sinal, que esse é o meu caminho. E foi aí que as minhas mentorias começaram. Certamente que no começo eu não cobrei, mas depois as pessoas, por referência, começaram a querer me pagar, porque são pessoas que estão conscientes de que existe uma troca, todo serviço existe uma troca. Foi assim que as minhas mentorias começaram. E depois eu fui sendo guiada a criar a metodologia, onde eu compartilho já na plataforma, que é exatamente a metodologia que esse guia me passou para eu viver a autocura e acessar o meu poder de cocriação. Esse poder de cocriação, ele é a nível mental, ele é a nível físico, ele é a nível do DNA cristalino, da ativação do DNA cristalino, de cocriar de forma consciente junto com o eu superior, não por razões materiais, mas pela experiência em si, como eu venho falando. E agora, nesse mês, eu acabei de assinar um contrato de uma companhia americana para ser coach, a qual eu nem sabia que existia. Eles me encontraram, eles entraram em contato comigo e as minhas meditações vão estar na plataforma deles. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês se abrem ao novo, quando vocês deixam o velho para trás, quando vocês aprendem a acalmar a mente, você vai ser guiado. E quando você eleva a sua frequência, o universo te entrega tudo para a sua melhor experiência. Mas você precisa acreditar no processo, que é a tal da fé que sempre nos ensinaram, mas também nos ensinaram de uma certa forma distorcida. Seu único dever é quebrar padrões inconscientes, é se autoconhecer, é acolher as suas sombras, elevar a sua vibração, que tudo será entregue para você. O novo já está aqui, só que para o novo chegar na sua vida individual, o velho precisa ir embora. Eu quis só compartilhar mais esse pedacinho da minha história com vocês. Se você não sabe como deixar o velho ir embora, como eu também não sabia, como eu também não sabia o poder da minha mente e o poder que eu tinha dentro de mim de escolher a minha vida, eu convido você a acessar os vídeos gratuitos da metodologia, o link está aqui embaixo. Nós temos que relembrar quem nós somos e acessar essa essência co-criadora, livre, abundante, saudável e equilibrada que está experienciando através de nós uma vida física. E quando a gente permite entrar nesse fluxo da cocriação do universo, a vida só apresenta surpresas pra gente. Se abra ao novo.